Bom dia! Começando hoje um pouquinho mais cedo, porque a minha convidada de hoje não podia vir no horário que eu tô acostumada a fazer, né? Que é ao meio-dia. Oi, Cris, seja bem-vinda. Oi, Aila. Seja bem-vinda, Renata. Deixa eu colocar aqui logo o tema da nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre necessidades. Tem uma convidada super especial. E aí a gente vai focar um pouco nas necessidades emocionais, né? Que é o que a gente gosta de falar aqui. Deixa eu fixar. Pronto. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, mas para começar, né? Eu sei que tem muita gente nova chegando nesses últimos dias, então sejam muito bem-vindas. Vocês já podem se considerar sementes aqui, né? Do nosso Insta, da nossa comunidade, que está crescendo cada vez mais. E eu estou muito feliz, uma comunidade de autoconhecimento. E aí eu vou começar aqui me apresentando, né? Eu sou Maia, para quem não me conhece, para quem chegou agora. E para quem já me conhece, né? Às vezes eu faço as aulas e acabo não me apresentando. Hoje eu vou me apresentar. Eu sou Maia, eu moro na Alemanha, eu sou mentora de mulheres, né? Estou mentora de mulheres. Já mais de 40 mulheres já passaram aqui pelos meus cursos, né? Por todos os meus cursos, pelas minhas mentorias. Eu sou terapeuta também, sou administradora de formação e escolhi, né, essa profissão tão linda que é a terapia para ajudar aí outras mulheres que estão passando ou que já passaram pelo que eu passei, né? Então, eu tô ajudando aí mulheres a se conectarem com os ciclos, né, os ciclos menstruais, ajudando mulheres a se conectarem com elas mesmas, ajudando mulheres também a mudarem de profissão, né? Porque muitas chegam até mim porque não estão muito conectadas com a profissão que escolheram, né? E aí é muito importante a gente saber que uma profissão não para a vida toda. Vai para quem vai para o Telegram. A aula, né, vai ficar aí por 24 horas disponível, como sempre, depois só dentro da comunidade. Então, quem puder ficar aqui até o final, maravilha. E quem não puder, né, entra na comunidade, que a aula vai ficar disponível por 24 horas. Então, vou começar aqui, né, já, pra gente não ficar conversando há muito tempo, né, conversando muito tempo. Eu vou começar aqui falando, né, eu dei uma estudadinha no assunto antes de começar essa aula, porque tem uma convidada maravilhosa que acredito que vocês já conhecem. Quem não conhece, depois, sem dúvida nenhuma, vai amar conhecer, né? Que é o Insta dela é Gestar Maternar Consciente, a Dani maravilhosa. Então, eu listei aqui algumas coisas sobre o que a gente vai falar hoje. A gente vai falar aqui, né? Eu vou começar falando de uma lista de necessidades humanas universais. Algumas, certeza que vocês já sabem, outras não. A gente tem as necessidades, como necessidades, a nutrição física, né? O ar, a comida, o movimento, o exercício, proteção de formas de vida que ameaçam a vida, por exemplo, vírus, bactérias, insetos, predadores. O descanso também é uma necessidade universal. A expressão sexual também é uma necessidade universal. O abrigo, o toque, a água. De autonomia, nós também temos necessidades que são escolher os nossos sonhos e os nossos objetivos, escolher os planos para realizar os sonhos, os objetivos, os valores. Isso tudo a gente tem essa autonomia para escolher. Celebrar também são necessidades que a gente tem. Celebrar a criação da vida e a realização dos sonhos. Celebrar perdas, pessoas queridas, sonhos. O luto também é uma necessidade do ser humano. Integridade, autenticidade, criatividade, sentido, valor próprio. Interdependência, aceitação, apreciação, proximidade, comunidade, consideração, contribuição para o enriquecimento da vida.
exercer o próprio poder, dando o que contribui com a vida. Segurança emocional, que é um dos assuntos que a gente fala muito aqui, né? Empatia, honestidade, amor, reconforto, suporte, confiança, compreensão, calor, afetuosidade. Se divertir, gargalhar, sorrir também é uma necessidade do ser humano. Comunhão espiritual, beleza, harmonia, inspiração, ordem e paz. Muita coisa, né? Então eu vou convidar aqui a Dani para entrar, né? Que ela vai se apresentar e vai poder explicar aqui para vocês o que são essas necessidades atendidas e não atendidas e por que é tão importante a gente se conectar com isso, né? Deixa eu ver se ela tá aqui. Tá. E a Dani? Deixa eu ver se ela entra. Oi. É que eu tô mudando de lugar aqui, aí eu falei, peraí, eu já aceito. Tudo bem, Maia? Tudo bem, você? Tudo jóia. Depois dessa apresentação maravilhosa, o que mais que eu posso falar? Né? Já descreveu todas as necessidades aí humanas, né? De todas as pessoas, de todas as idades. Já falou de uma maneira muito, muito clara. Para mim é muito clara, né? Não sei se para quem está acompanhando aqui, se fica claro Então, também. um resuminho, né, que eu coloquei aí, que é muita coisa pra gente falar, mas eu acho que vai ser maravilhosa essa tua participação, porque como mãe, né, como você tem aí duas princesas, né, duas meninas, né, a gente consegue ver essa conexão que você tem e essa coisa da necessidade que está muito forte. Você bate muito nessa tecla Sim. da necessidade atendida e não atendida, né? A Dani, para quem não sabe, tá, tem um curso maravilhoso também, né? A gente se conheceu através de um curso. Foi. E ela tem um curso também que eu vou pedir para ela falar no finalzinho. E aí ela foca muito nessa coisa, né? Então, quando eu vi que ela estava lá postando sobre necessidades, me veio à memória a minha infância, né? Coisas inconscientes que a gente não sabe que não está sendo atendida e que só na vida adulta, quando a gente se reconecta com a criança interior, a gente percebe, né? Exatamente. Está presente, né? Tá, joia. Antes de eu me apresentar, deixa eu só também, eu sempre preciso falar isso. E hoje tá mais especial ainda porque eu fico com as duas meninas, eu fico sozinha com elas, eu não tenho rede de apoio aqui em casa durante o dia. E elas estão dormindo. A Maria Antonella acordou bem cedinho hoje e voltou a dormir. Então pode ser, eu tô um pouquinho atenta aqui, atender essa necessidade delas, né? Pode ser que elas acordam e como é no andar de cima, fique meio perdida assim, aí eu subo um pouquinho só para pegá-las e eu já desço, tá? Eu preciso explicar porque assim como a gente vai falar de necessidade, a gente tem que atender esses tipos de necessidade, né? Ainda mais que envolve o medo. Bom, eu sou Daniela, como a Maia falou, a gente se conheceu num curso e eu falo que a Maia foi um presente para mim. Ela traz assuntos que eu amo, de tantas pessoas lá do curso, eu fui procurando os perfis das pessoas com quem eu me identificava, com quem eu gostava do assunto, e quando eu vi o da Maia, eu até mandei um direct para ela, Maia, eu tô no curso com você, tudo, e a gente começou a conversar, e os assuntos batem muito, eu adoro o assunto que ela trabalha, e como ela falou, até anotei aqui, ó, sobre segurança emocional, que você falou que fala bastante, e acho até que sua live, sua aula da semana passada foi alguma coisa sobre isso, né? Sobre a parte de emocional, nos relacionamentos, alguma coisa assim, né? Eu lembro que você colocou. Exatamente. Então, eu sou Daniela, eu sou fisioterapeuta, e por que eu continuo falando da fisioterapia também? Porque o nosso corpo físico, e foi aí que eu me encontrei na fisioterapia, o nosso corpo físico, as nossas dores físicas estão muito relacionadas com as nossas emoções. E aí fui me aprofundando, né? Vários caminhos me levaram e hoje eu também sou consultora em criação consciente e consultora em sono e apego seguro. Então, tudo que eu tudo que eu trabalho está totalmente relacionado a essa questão de atender necessidades e de conexão. Porque nós, como seres humanos, é o que a gente busca incansavelmente. Tudo que a gente faz, tudo que a gente procura fazer,
a gente está buscando alguma necessidade, atender alguma necessidade, mesmo que a gente não saiba qual seja ela, e se conectar com as pessoas. Seja ela da maneira que cada um consegue se conectar. Mas todos os nossos relacionamentos, se conectar com o corpo, né? Que a Maia fala bastante sobre isso, se conectar com as suas fases. Tudo a gente busca. E esse caminho do autoconhecimento é para isso, a gente entender quais são as nossas necessidades, quais nossas necessidades foram atendidas e não foram atendidas na nossa infância. A Maia falou uma coisa aqui que eu fui anotando que você falou que estava relacionado com o que eu trouxe para a gente conversar. Quando a gente não tem necessidades não atendidas, a gente também vai escutando, eu vou falar sobre isso, a gente vai criando nossas crenças, os nossos rótulos, e isso vai bloqueando a gente, vai afastando a gente da gente, né? Vai afastando daquilo que é humano nosso, que tá... Eu até coloquei hoje uma frase lá, que a gente busca em todas as nossas relações, tanto dar e receber a compaixão, né? E a gente vive para isso, a gente nasceu puro de amor, né? Essas questões mais suaves. E quando... Quando a gente nasce. Não entendi. Quando a gente nasce, a gente está na mais pura essência, né? E aí a gente vai crescendo, Exatamente. ouvindo, vivendo, e aí vem essas necessidades não atendidas, né? Até inconscientemente. Isso, inconsciente. E quando a gente nasce lá, que a gente está lá nesse puro amor, conforme as nossas necessidades, todas que essa Maia falou, e principalmente quando você é criança, por isso que a gente volta muito lá na criança interior, né? Porque o começo de tudo é ali. As nossas principais necessidades ali não foram atendidas. Por que não foram atendidas? Não é porque o nosso pai ou a nossa mãe não gostava da gente, queria que a gente chorasse, queria que a gente sofresse. Não é isso. Eles não sabiam. Eles achavam que deixar uma criança chorar estava fortalecendo a criança, tá educando, tá ensinando. E o choro, né? Eu que falo, trago muito para essa parte da maternidade, o choro é muito uma forma de se comunicar e mostrar uma necessidade. E a gente lá aprendeu quando era criança, não é atendida, não, deixa chorar, não chora, não expressa emoção. E tanto hoje a gente tem dificuldade disso, não é? Você pode ir falando, interrompendo e complementando, tá? Fazendo pergunta, pode ir falando. Quem quiser também aqui, obrigada a todo mundo que está aqui e pode ir perguntando também, tá bom? Eu sei que esse horário é diferente, né, Maia, para você. Oi? O seu áudio está um pouquinho ruim. Bom dia, bom dia. Várias pessoas falam bom dia para vocês, para mim. Para mim é bom dia para todo mundo. E obrigada pelo horário, né? Porque o horário de meio-dia, pra gente aqui meio-dia, que acho que é 4 da tarde para você, né? Para mim é bem possível por conta das meninas de almoço tudo. Então a gente combinou esse horário. Mas a Maia tem o grupo dela do Telegram e aí ela deixa disponível para quem não puder acompanhar. Então todas essas nossas necessidades que não foram atendidas lá na infância, a gente vai procurando elas sabe, se agarrar muito forte, né? Então, tudo migalhinhas, né? Tudo que as pessoas vão oferecendo aos pouquinhos, a gente vai se agarrando, a gente entra em relações tóxicas, a gente espera dos filhos que eles supram essas nossas próprias necessidades, que a gente não teve necessidade atendida, né? Os nossos parceiros, as pessoas com que a gente trabalha. Aí vira uma busca por uma admiração constante, é a codependência. São todas feridas nossas lá da infância que a gente não foi atendida e que agora, como adulta, a gente fica buscando. Enquanto Uma coisa que eu percebo, Dani, é que a gente acaba julgando os nossos pais também, né? Porque eles não atenderam às nossas necessidades, ao invés de olhar para os nossos pais como essa criança que também não teve a necessidade atendida, né? Se a gente não teve, eu falo muito da ancestralidade, né? Pensa assim, se a gente não teve, imagina os nossos pais. Eles com certeza deram o melhor que eles tinham daquilo que eles receberam. Né? E nossos pais, quem aqui, eu pelo menos não tenho, e a maioria das mães que eu converso, não tem uma relação de chegar com os pais e os pais falarem dos próprios sentimentos, né? Os nossos pais falarem, hoje eu não estou me sentindo bem, hoje eu estou triste, aconteceu uma coisa assim comigo. Reconhecer os seus próprios sentimentos, reconhecer as suas necessidades. Eles não sabem, né? Eles não aprenderam isso.
Se eles não aprenderam, eles com certeza passaram o melhor pra gente. Deixar, né, na nossa educação que a gente teve, deixar uma criança chorar desamparada, fica sozinha, vai dormir sozinha, faz o que você tem que fazer sozinha, era normal, era Aham. habitual, né? Uma coisa que eu percebo, assim, né, que eu falo muito da minha infância, né, dentro dos meus cursos eu falo muito da minha infância, que eu tive durante a minha primeira infância, eu tive as minhas necessidades super atendidas, e aí depois, de repente, porque eu mamei até 4 anos, né, depois, de repente, minha mãe, ela teve que começar a trabalhar. Então, eu tive a sensação, né, e o trauma do abandono. Porque não porque ela quis, mas porque ela precisou. E aí eu comecei a roer unha, né? Eu desenvolvi essa oralidade, né, de querer, de estar com a mão na Tá boca, com a mão na boca. porque eu tinha o peito, né? Então tem até isso acaba influenciando em quando a gente se torna adulto, né? Porque eu roo unha até hoje. Eu não consegui me desprender ainda dessa. Comecei a curar a minha relação com a minha mãe, né? Depois que eu entrei nesse caminho do autoconhecimento, que é necessário a gente visitar essa mãe e perceber que ela deu o melhor que ela podia, né? Que é a vida dentro das constelações familiares, a gente Exatamente. percebe isso, né? O que ela tinha para dar era a vida, então ela deu a vida, então a gente tem que honrar, né? Os nossos pais pela vida. Mas aí a gente desenvolve, né? Porque tem essa necessidade super atendida e de repente acontece alguma coisa que a necessidade deixa de ser atendida. Então, até quando ou até que ponto a gente pode avaliar isso, né? De ter uma necessidade super atendida e depois ter uma necessidade não atendida. Como que a gente pode falar sobre isso? Como que a gente pode entrar nesse. Olha, se a gente parar para pensar, como uma criança, na cabeça da criança, a criança ela omite, generaliza e distorce todas as informações que ela recebe. Eu sou da fase daquele desenho fantástico Mundo de Bob. Eu gosto muito de usar ele como eu gosto de usar ele como referência porque no comecinho do desenho a criança ela vê um monte de cenas que para os adultos são naturais, né? Assim, um prato na mesa, e ele cria, ele imagina uma outra situação. Claro que ali ele vai tudo para o lado positivo, mas isso também acontece para o lado negativo. E aí, se você pega lá, você, por exemplo, na sua infância, ou a gente, ou alguém que está aqui como a Alice, ela adora o Bob, a gente que está aqui com os nossos filhos, eu não sei se as mulheres que acompanham o seu trabalho, elas também têm filhos, né? Mas eu falo muito assim, ó, o que você faz para você, você pode aplicar para o seu filho. Então vamos falar como a gente, como adulto. Então se a gente pegar que a gente teve lá na nossa infância, a gente era muito atendida. E o talvez, tá? Talvez eu não tenha como afirmar isso, porque cada história é uma história. O super atendido, ele também gera uma insegurança. Porque você dá tanto, porque você tem medo. Então vamos falar, só vou dar um exemplo, tá? Eu não posso afirmar, nem é meu intuito aqui, nem julgar, nada disso. Às vezes sua mãe não teve, então não teve quando ela era filha. Ela não teve aquela presença da mãe dela, por N situações. E ela fala, eu não vou deixar minha filha passar por isso, e eu vou dar de tudo para ela. Eu vou fazer tudo, vou aumentar. Eu sou contra o desmame precoce, tá, gente? Só para deixar bem claro aqui. Mas vamos falar nessa situação. Sua mãe fez tudo o que ela pôde até aquele momento. Só que chega um momento da vida dela, pode ter chegado no momento da vida dela, que ela não tinha mais as próprias necessidades atendidas. Sim. Né? Ela se deixa para se doar para o filho. E aí ela fala, eu preciso me atender também, né? Ela começa... E a gente não vê isso dos nossos pais. Eu estava na aula até do curso, finalizando uma aula do curso com as minhas alunas, e eu falei, gente, às vezes a gente pega as nossas mães, então você pega a sua mãe. Minha mãe me amamentou até os 4 anos, isso é lindo. Mas se a gente parar para pensar como um ser humano, o quanto será que ela abriu mão de fazer N coisas para estar ali? E a gente, como criança, não vê. A gente não olha isso, a gente não tem capacidade neurológica, emocional, social, nada de vez. Então a gente fala, nossa, a nossa mãe não era uma humana, era uma super mãe que fazia tudo por mim. E por que, de repente, que ela fazia tudo por mim, ela parou de fazer? A criança não tem neurologicamente capacidade de entender isso, muito menos emocional. Então aí sente abandonada, sente não vista.
Ela acha que ela, que eu parei de fazer, o que eu fiz para minha mãe, né, fazer isso comigo? Qual agrado eu deixei de fazer para minha mãe? E tem como a gente interromper esse movimento? Não tem como a gente interromper, porque é na cabecinha da criança. Mas como a gente tem, é como a gente fazer esse processo mais suave, mais calmo. E a gente, como mãe, a gente pode fazer isso para os nossos filhos. E você, como adulta, né? A gente, como adulta, a gente pode ir lá voltar na nossa criança e fazer esse acolhimento. Então, explicar, né? Através de uma. Pensando na gente como um adulto, através de uma meditação, através de uma escrita terapêutica, que eu sei que você trabalha com isso também, você gosta, você fala, é a gente voltar e colocando isso para os nossos filhos aqui, eu colocando para as nossas filhas. A gente mostrar que, olha, eu preciso atender a minha necessidade também, eu tenho uma necessidade de mulher, de trabalhar, de me sentir bem, mas em momento nenhum eu vou deixar de te amar. A gente verbalizar isso para as crianças e a gente se verbalizar para a gente, que foi isso que aconteceu com a gente. O nosso pai, a nossa mãe não deixou de amar a gente em momento nenhum, porque deixou de amamentar, não é? Eu estou em processo de desmame. Maria Antonella tem 2 anos e 8 meses. A gente está estabilizado, agora eu vou tirar mais uma mamada dela. E eu observo isso. Em uma da tirada das mamadas, o que eu percebi? Ela vai chorar. E outra coisa que a gente pensa, né? Quando o meu filho chora, ou quando eu choro, quando eu chorava, não é chorar que é o problema, que você vai falar assim, eu não vou deixar meu filho chorar. É o acolhimento que você dá para o choro da criança. Então, eu preciso desmamar a minha filha, sua mãe precisou desmamar. Não é o desmamar a relação, mas é o acolhimento. E os nossos pais não tinham isso. Então, provavelmente ela tirou o seio, né? E não colocou um acolhimento no lugar. E não é colocar chupeta, não é colocar mamadeira, é dar essa presença, né? Dar essa presença no lugar do mamar. Então eu percebi, uma das tiradas durante o dia da Maria Antonella. Ela ia chorar, eu abraçava fortemente ela e eu fazia assim nas costinhas dela. E hoje tá tudo bem, tanto é que às vezes ela tá chorando, eu já sei que esse é o movimento que ela gosta. Ela faz assim em mim, tipo pedindo, faz assim, mãe. Então é a gente não sei se vou falar a palavra substituir, mas a gente entender que vai existir um buraco emocional ali. E não tem como, a gente, como pai, como mãe, não vamos falar como mãe, a gente como mãe, como adulta, não tem como a gente tirar todas as feridas dos nossos filhos e não tem como os nossos pais terem feito isso também. É a gente acolher. Então, acolher essa necessidade. Era uma necessidade oral que, na verdade, era uma necessidade de contato. Né? A necessidade de contato, você se sentia protegida, você se sentia amada ali. E aí substituir por algum outro. Talvez ela não tenha substituído de uma forma... não proposital, mas de uma forma que não tenha suprido, né? Primeiro que ela não tinha o conhecimento. Exatamente. Aconteceu assim, na minha cabecinha, aconteceu muito bruscamente. Ela sempre fala que, assim, que eu escolhi parar porque eu cheguei da escola cansada 2 vezes e aí na terceira o leite estava salgado. Então ela fala, quero mais. Só que aí, na minha cabeça, de adulta hoje, o que aconteceu? Ela começou a trabalhar, e aí como que ela ia me dar esse colo, mesmo que fosse sem o peito, se ela tinha que ir embora? Então, a minha última memória, assim, que me causou isso, que eu lembro, é dela indo embora, meu pai levando ela embora, né? Inclusive, minha mãe tá aqui, tá? Ah, que linda! Que gostoso. Eu contei a história. Mas aí é bom a gente frisar isso, né? Porque hoje a gente tem essa possibilidade de ter esse conhecimento, de atender às necessidades dos nossos filhos, de voltar na nossa infância e ter essa mãe, né? Porque eu falo muito com as minhas alunas, inclusive, hoje a única pessoa que pode maternar a sua criança É a gente. Então eu tenho essa possibilidade de ter esse conhecimento. Tá ruim o áudio pra mim, Maia. Pra mim o seu tá cortando Melhorou. o vídeo. Melhorou? Melhorou. Quando você vem pra frente, pra mim o áudio fica melhor. Eu não sei se pra quem tá aqui muda também. Tá, vou ficar aqui então. Aí. O que acontece, né, é que naquele tempo, né, a gente não tinha, as mães da gente não tinham esse conhecimento. Então, agora, com essa facilidade, né, da internet, da informação, que a gente tem a possibilidade de tanta informação, de encontrar a nossa criança interior, de entender tantas técnicas, né? Como, por exemplo, eu trabalho com escrita terapêutica, eu trabalho com meditação, eu trabalho com linha do tempo, né? Que você volta lá e você ressignifica. Então,
fica muito mais fácil você curar as suas dores e atender às suas próprias necessidades. E assim você consegue também atender a necessidade do outro, né? Porque é importante a gente ter simpatia, inclusive, por exemplo, com o meu marido. Eu percebo a criança interior ferida dele, então eu já consigo lidar com ele de uma forma diferente, né? Diferente do que eu lidei com nos meus relacionamentos anteriores, né? Eu percebi que tinha alguma coisa errada, mas não sabia que era criança ferida, que era isso. Hoje a gente tem essa possibilidade, né? Exatamente isso. Você começa a ter essa empatia, né, pelas pessoas. Quando você olha, você vivencia isso, você sabe que acontece com você, é a mesma coisa que eu falo. Tudo que acontece com você acontece com seus filhos. E nos seus relacionamentos também. O seu marido, né, o marido de todo mundo, o meu marido, eles têm as feridas deles. Eles têm questões que eles... E a gente não vai resolver para eles. Senão a gente entra até numa outra posição que a gente acaba se tornando mãe deles, né? A gente quer resolver a vida deles. E não é. A gente tem que dar um colo, né? Tem que ver se ele precisa de ter alguma necessidade que você, como esposa, pode atender, pode ter uma escuta, né? Uma escuta empática, você pode ter uma presença ali com ele, né? Ele tá numa situação ali que vocês estão conversando, e aí você entende, bom, eu vou ficar aqui presencialmente, deixa ele falar o que ele tá sentindo, deixa ele falar o que tá acontecendo, ou os homens, né? Se a gente voltar lá atrás, tiveram uma dificuldade de expressar os seus sentimentos. Então, muitas vezes, para ele, o se calar é uma resolução lá interna deles, eles estão conversando internamente, mas eles não tiveram oportunidade de falar o que estavam sentindo, porque o homem não chorava, o homem não falava, o homem não tinha sentimento, né? E isso é importante, porque aí a gente entra, até que eu coloquei aqui, ó, como uma forma de atender a necessidade, é a parte da comunicação, né? A gente se comunicar dessa forma, empática, né? Olhando para o outro e entendendo que ele também tem as próprias feridas. Entendendo que ele tem uma necessidade que provavelmente não está sendo atendida. E falando, eu não sei se você quer falar alguma coisa, não, eu ia falar em relação aos sentimentos, aproveitando dos homens, né? Pode falar, pode falar. Eu ia perguntar também, mas acho que você já tá dentro do assunto, que é uma das perguntas que eu trouxe. Como que a gente faz para reconhecer essas necessidades inconscientes e a necessidade do outro também? E a gente já está falando, né, disso. Então, assim, ó, sempre que a gente tem uma necessidade, e aí vamos voltar, eu coloquei algumas, né, a Maia falou bastante, eu coloquei algumas aqui, ó. Então, necessidade, aqui é uma necessidade humana de todas as pessoas. A gente tem, são necessidades, né, fisiológicas ali. A gente tem sono, a gente tem frio, calor, a gente tem dor. A gente teve uma ausência lá na nossa infância. Então a gente precisa olhar para essa infância, senão a gente vai procurar essa ausência em todos os nossos relacionamentos. Então eu tive uma mãe ausente, eu procuro nos meus relacionamentos que essa pessoa preencha essa minha ausência. E como a Maia falou, é só a gente que pode fazer a nossa própria maternagem. A gente precisa de segurança emocional, empatia, a gente precisa celebrar, são necessidades. E o que acontece com essas necessidades? Eu até coloquei um exercício aqui para as pessoas fazerem depois, tá? Que é bem legal de fazer para reconhecer isso. Então, quando eu tenho essas necessidades atendidas, então se a gente pensar lá na nossa infância, aí eu queria um colo, eu estava nervosa, eu queria um colo, e minha mãe me deu um colo. Vocês percebem, sabe? Vocês sentem, nossa, sabe? Dá um alívio. Eu tive uma necessidade atendida e vem um sentimento com isso. Toda necessidade, ela traz consigo um sentimento. Então, vem um sentimento de alívio. Ó, e assim, a minha necessidade, por exemplo, de receber um colo, poderia ser um alívio. A sua necessidade de qualquer pessoa que esteja aqui pode ser tranquilidade. Então, o sentimento que gera uma necessidade não é idêntico para cada pessoa. Como é difícil identificar nossas necessidades e sentimentos de forma clara. Exatamente, Thaís. Exatamente. É difícil, é bem difícil. A Thaís é minha companheira aqui, depois eu vou comentar de algo que a gente tá fazendo também, que vai ser bem legal. A Maia falou pra eu falar no finalzinho, eu vou falar mesmo. Então a gente tem esse sentimento. Então, os sentimentos, aí eu volto lá na infância, né? A gente, muitas vezes, e hoje mesmo, quem aqui tem muita facilidade em expressar um sentimento bom? A gente escutava assim, ó, fecha a boca, não conta pra ninguém, vai dar errado. Criança tá feliz pulando no sofá, desce do sofá. Pra que você tem que fazer isso? Não é? Então, a gente... Exatamente. Então, a gente pensa que só os sentimentos ruins, ditos como ruins, a gente foi negado a vivenciar.
mas a gente também foi negado a vivenciar esses sentimentos ditos como bons. Então, quando a gente tem uma necessidade atendida, a gente tinha uma necessidade atendida, às vezes a criança quer gritar, ela fica feliz, eu quero gritar, tá lá. Ela tá feliz, fica quieto, para, não grita, não pula. Aí, opa, então eu não posso comemorar. Né? Você colocou uma palavra aqui que eu até coloquei, é celebrar. Eu não posso celebrar, então eu vou ficando assim. Aí a gente vai perdendo essa conexão nos pequenos detalhes do dia a dia, sabe, Maia? A gente vai perdendo essa celebração. A gente não entende que a gente tomar, às vezes, um café, um chá, é uma forma de celebrar, é uma forma de atender uma necessidade nossa. Porque foi tão negado isso pra gente, de que a gente não tem que comemorar, a gente não tem que celebrar, a gente não tem que contar as coisas boas que acontecem com a gente, que a gente vai se fechando. Então, sente. Se você sentir em você, você vai sentir, nossa, isso me preenche de um jeito tão gostoso, né? Então é uma necessidade sua que está sendo atendida. E é uma necessidade boa. E tem que expressar esse sentimento bom. E aí eu vou até falar um pouquinho do exercício. Então você fez alguma coisa. Você não sabe que é uma necessidade sua. Só que você fala assim, nossa, eu tô me sentindo bem. Aí você fala, o que é eu estar me sentindo bem? Aí você escreve, é para escrever mesmo. Me sentir bem. Então, me sentir bem, qual o sentimento que está gerando em mim? Bom, esse sentimento está gerando de otimismo, de tranquilidade. Aí você escreve, então, tranquilidade. Qual ação eu estava fazendo que eu estava tendo essa tranquilidade? Eu estava, nossa, estranho, eu estava só tomando um chá? Sim, só tomando um chá. É uma necessidade sua sentar e tomar um chá. E aí vocês podem fazer isso por uma semana. É trabalhoso, mas dá. E eu falo muito isso até para os meus alunos fazerem com os filhos. Os filhos que falam, né, já tem essa comunicação verbal. Pedir para eles falarem. Quem não fala, observar. A criança começou a pular no sofá toda feliz. Por que essa criança pulou no sofá toda feliz? Deixa eu olhar o que estava acontecendo com ela. Então é um tipo de necessidade dela. Ela representa a felicidade dela pulando no sofá. Por quê? Porque eu dei um beijo nela. Porque ela viu um desenho que ela se identifica. Então, às vezes a gente procura uma felicidade muito grande, né? Engraçado, você tá falando, meu filho tem 15 anos. E aí, quando ele era pequeno, ele era muito alegre, muito alegre. Quando ele não podia fazer nada, a gente não podia fazer nada, que ele saía pulando. E era exatamente o que você tá falando aí, pular no sofá. E aí, né, na época, eu não tinha o conhecimento que eu tinha hoje. E A eu, gente não tem. para, menino. Por que você tá assim? E aí, você falando, né? Falando, inclusive, desse exercício que eu vou fazer, né? Mas só de você falar, né? Eu já reconheci aqui essa felicidade que trazia, né? Que ele tinha. Exatamente. E algumas coisas que acontecem comigo, por exemplo, quando eu viajo, quando eu saio de casa e estou dirigindo, ou quando eu estou olhando uma paisagem que me traz isso, né? E eu nunca parei para escrever. Então, eu anotei aqui, né, esse exercício, vou fazer. Faço E eu sim. e todo mundo anote, quem está aqui na aula anota e faz esse E exercício, faça. né? Aí Porque isso porque a gente vai identificando dentro da gente qual era uma necessidade nossa, qual sentimento está vinculado a essa necessidade e quais coisas a gente pode repetir. Bom, eu já entendo que eu já entendo que eu olhar para a natureza me traz um sentimento, aí o sentimento é seu, que atende uma necessidade. A minha necessidade é olhar para suprir essa emoção, né? Eu ter essa emoção. Oi, amor. Ó, ela desceu a escada, veio até aqui. Vem cá, mamãe. Ó, veio até aqui sozinha. A mamãe tá falando com a tia. Agora, deixa eu tirar o fone agora. Deixei o fone por causa dela. E aí a gente vai fazer. Deixa eu saber quem você colocou. Para mim tomar um café com leite quentinho na cama lendo um livro. Suprir minha necessidade de bem-estar. De uma. isso, de uma forma muito completa. Exatamente. Então, aí o que a gente vai fazer? É o exercício de repetição. A gente vai repetir isso sempre. Por que a gente não pode comemorar? Por que a gente não pode estar feliz? Celebrar é uma necessidade. Então, a gente vai começar a repetir isso no nosso dia a dia. E o mesmo caminho a gente tem para o sentimento ruim. E o que é sentimento ruim? Frustração, tristeza, raiva. E aí a gente... Dá para escutar? Eu vou voltar o fone, peraí. Tô escutando.
Tô escutando. E esses foram os sentimentos que a gente também escutava que não podia sentir. É muito feio sentir raiva, é muito feio chorar, é muito feio estar triste. Pra que que você tá triste? Olha a vida que você tem. Tá reclamando do quê? Mas são Aham. sentimentos dentro da gente, né? E estão relacionados lá com a nossa infância. Então, aquilo que a gente vivenciou lá como quando era bebezinho. Então, eu chorei e eu não fui atendida, me gerou um sentimento de frustração. E esse sentimento, ele permanece, porque foi uma repetição. Foi repetindo, repetindo, repetindo. E hoje a gente tem que fazer o caminho inverso. Então, eu chorei. Aí, por que que eu chorei? Eu gosto de falar muito assim, expressões que não relacionam ao sentimento. Pô, eu tô pé da vida. Aí eu falo, o que que é estar pé da vida? Qual é o sentimento que está relacionado a isso? É raiva? Oi? O que você Tô quer? ouvindo. Ah, ela tá falando, ela me perguntou alguma coisa aqui. Ah, Raiva, é frustração, é tristeza? Aí você vai escrever. Eu chorei. Por que você tá chorando? Ah, tô chorando de raiva, de tristeza. Aí a gente vai para ação. Qual a ação que aconteceu antes que fez você chorar, que fez você ficar pé da vida? Ah, eu tava falando com meu marido e ele não me escutou. Então, é uma necessidade de ser escutada. É uma necessidade de ter a presença de alguém. Aí a gente volta lá na infância. Provavelmente, quando, em situações, tá? É um fantástico mundo de Bob ali. Você pode ter chamado sua mãe para você contar alguma coisa e ela não deu atenção. Não, eu já vou, aquela coisa de antigamente. Criança não falava na mesa de jantar. Agora é para comer, fica quieto, não é para falar. E às vezes uhum. é a hora que a família inteira estava reunida e a hora que a criança tinha assim, poxa, eu queria tanto contar isso para minha família, fica quieto que agora é hora de jantar, não é hora de abrir a boca. Mais ou menos assim, né? Ou quando era um bebê, né? Queria chacoalhar alguma coisa lá, ai que legal, fazia um barulho que irritava o pai e a mãe, fica quieto, para com isso. E aí É, gera. você conhece o ciclo emocional, o ciclo das emoções? O que Que você é o que eu falo. Que é exatamente aí a forma como você está descrevendo, assim, de uma maneira muito prática, né? Algo acontece, eu sinto no meu corpo, e aí gera emoção, aí eu expresso essa emoção, e aí eu vou ver como que eu vou expressar essa emoção, se eu vou expressar de uma forma boa, né, consciente, ou se eu vou explodir, ou se eu vou chorar, né? Qual a ação que essa emoção, que essa necessidade não atendida vai me gerar? E aí, como que eu vou expressar isso? E aí, depois vem o que é que eu vou aprender com isso, né? O que é que eu vou tirar de lição disso aí, para que de uma próxima vez eu consiga fazer de uma maneira diferente, reagir de uma maneira diferente. Então, esse exercício que que você colocou, ele me traz muito isso, né? De você perceber que ação, tanto boa quanto ruim, me gera esse ciclo. E o que é que eu posso fazer através disso, né, com esse exercício aqui, para melhorar as minhas ações, para mudar, né, para fazer, para escrever um futuro diferente. com você e com as pessoas, que aí entra Isso. muito da empatia. Então, o As que que eu posso competências. fazer para Aham. não ter uma reação explosiva com meu marido, com os meus filhos, com a pessoa que trabalha comigo, né? Como eu posso me expressar, como eu posso expressar esse meu sentimento, bom ou ruim, que não vai atingir o outro, porque é sobre mim, não é sobre o outro, né? Isso. É Entra nas sobre o. consequências, né? E aí você entra numa parte de comunicação, que a gente fala da comunicação não violenta. É uma necessidade sua, você não tem que jogar ali no outro. O outro ele já tem todos os feridos, já tem todas as necessidades deles atendidas ou não. Então, como eu posso ser empática comigo, que é importante, né? Como eu posso Uhum. me acolher, como eu posso ser empática com o meu filho, como eu posso acolher o meu filho e com o parceiro no trabalho. Isso. Fantástica essa aula. Quantos insights. Muito. Né? Eu E é muito também. Estou anotando tudo aqui. tá mesmo. E é por isso que eu gosto tanto de falar disso, Maia, porque assim, tudo que a gente faz está em torno das necessidades atendidas e não atendidas. Então, os sentimentos que a gente gera, a explosão que a gente tem com os nossos filhos ou não, com os nossos parceiros ou não, a forma como a gente expressa,
está totalmente relacionada com isso. Se eu não me conheço, se eu não conheço os sentimentos que eu estou tendo dentro de mim, as minhas necessidades que não estão sendo atendidas, não, eu não consigo ajudar o outro. E isso a gente faz, a gente pode fazer esse mesmo processo com os nossos filhos. Sim, Então, olhar sim. para eles, como que eles estão se expressando, que eles chamam de birra, né? A birra não é uma birra, é uma necessidade que ele não está tendo atendida. Nos ciclos, né, Maia? Se a gente pensar nos ciclos que você Até fala, agora aí. quais fases do meu ciclo que eu vou conseguir, quais são os sentimentos que cada fase, cada hormônio está gerando em mim, né? Qual necessidade que eu não estou sendo atendida? Pode ser que não, aí eu não tenho nem que falar disso porque é com você, mas pode ser que em alguma fase do ciclo essa mulher queira um pouco mais de abraço, de acolhimento, e é uma necessidade dela. Será que ela sabe disso? Será que ela consegue se expressar? Será que ela consegue entender o sentimento que está gerando? Então, e nos responsabilizar pelas nossas necessidades e sentimentos. Costumamos jogar para o outro. É exatamente isso, a empatia, né? E aí, trazendo já aqui um exemplo, né, com relação aos ciclos, que era isso que eu ia falar, mas você já pegou aí a onda. Eu Isso eu tenho vou falado. pegar um segundo, Mari, peraí. Tá bom, vou falando aqui, Falando, né, pode falando. aqui. Eu tenho falado muito e batido muito nessa tecla, inclusive com as minhas amigas também, né, que não acompanham ainda o ciclo. Por quê? Porque a minha vida mudou completamente depois que eu comecei a acompanhar os meus ciclos. Quantas alunas eu tenho, né? E eu mesmo, quantos relacionamentos eu não destruí, como eu agia com a minha mãe, como eu agia com meu filho, sem saber, inconsciente de que eu estava passando por uma TPM aí muito pesada, muito forte. E aí depois eu ficava me culpando. Então, quantas vezes a gente não faz isso, né? A gente explode porque está passando por um momento mais sensível. E aí, ao invés de você começar a se observar e perceber esse padrão, isso aconteceu por causa disso. Então, no meu próximo ciclo, eu já vou ficar um pouquinho mais tranquila, eu vou me observar mais. As explosões que acontecem com muito mais consciência, então você consegue ir diminuindo gradativamente as suas reações. Você consegue se acolher, você consegue perceber, nossa, eu estou me sentindo um lixo, mas vai passar. Estou me sentindo assim porque é dessa minha fase. O que é que eu preciso, para onde eu preciso olhar? Então, até nisso, olhar para as necessidades dentro do seu ciclo, né? Do ciclo feminino, do ciclo menstrual, faz a gente avançar muito, 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 muito. A minha está mudando. É muito maravilhoso. A forma como eu reajo hoje, quando eu estou na TPM, inclusive estou na TPM agora, mas avisar para os meus meninos aqui, sabe? Ó, eu estou nesse período mais sensível, então se eu chorar, me dá em um espaço, porque você já é muito diferente. Porque senão Então, você vai jogar a culpa neles, né? Você chorar, se você não tem esse conhecimento, você vai chorar nessa fase e vai falar assim, ó, tá vendo? Foi você que fez eu chorar. Você fez isso pra mim e me fez chorar. A Thaís falou, olha, a gente colocar a culpa no outro e não olhar para essa autorresponsabilidade dos nossos sentimentos, né? exatamente. Quando você traz para a consciência, né, o seu ciclo menstrual, que na verdade o ciclo, não, às vezes, né, muitas mulheres pensam que o ciclo menstrual são aqueles dias que você está menstruando, e não. O ciclo é o mês inteiro. Se você tem um ciclo de 35 dias, o seu ciclo dura esse período. Se você tem um ciclo de 28, vai durar esse período. Então, ó, sim, é verdade. Eu percebo essa vulnerabilidade, sensibilidade dentro do meu ciclo. E já peço ao meu marido para ter mais acolhimento e paciência, igualzinho aqui. Meu filho já sabe. Meu filho já sabe há muito tempo, né? Mas meu marido, né, eu casei em março, então, meu marido, ele já está aprendendo ainda a lidar com isso, e eu também, né? Então, criar o diário lunar, o meu diário lunar, facilitou muito a minha vida, tem facilitado, eu recebo várias mensagens aí de várias mulheres que têm mudado as suas vidas por causa disso, né? Por começar a acompanhar o ciclo. E Aqui aí tem todos mais. os relacionamentos se tornam melhores, né, Maia? Porque você E às vezes até rimos, porque ele pergunta, tá de TPM? E a gente vai na risada. Ó, que maravilha! Eu já estou avisando aqui em casa e me autorresponsabilizando por esse momento. É assim. Que bom, né? É mágico. a gente melhora todas as relações, né? Com a gente mesmo, porque a gente vai se entendendo, entende o que está acontecendo dentro da gente, entende que vai passar. Porque muitas vezes as pessoas podem pensar também,
Ah, então eu estudando isso, eu aprendendo isso, eu nunca mais vou sentir isso? Não, não tem como. Você não tem jeito. Você vai se sentir brava, você vai se sentir frustrada, você vai se sentir nervosa, você vai ficar com raiva, vai ter a TPM, vai continuar tendo. Só que a forma como você olha diferente para isso. Você entende que não é o outro que está fazendo para você. Não é o outro que está deixando você com TPM, com raiva. Não é, você sabe que exatamente Exatamente. naquele período você vai sentir a mesma coisa. Só que aí você já sabe. E aí, e isso que eu acho muito legal, a gente escrever as necessidades de celebração. Porque se você tá com TPM e você sabe qual é uma necessidade que atende a sua necessidade de celebrar, de comemorar, você vai colocar isso no seu dia. Eu tô de TPM e eu sei que olhar para a natureza vai me trazer uma sensação boa. Aí, igual a Thaís falou, eu sei que tomar um café, um chá, lá lendo um livro, vai me trazer algo bom. Então, você coloca isso como uma ação, você escreve lá. Então, na minha fase de TPM, eu vou fazer exatamente isso. Não tem, às vezes, né, na fase do mês, fala, nossa, eu me sinto tão bem hoje fazendo isso, mas na outra fase eu não gosto, eu não quero. Por causa disso, Engra- porque... Pode falar? Engraçado, né? Que você já entrou aí num assunto, né, que eu trago também, que é a produtividade cíclica. De como que você pode atuar de uma maneira mais assertiva, de uma maneira mais produtiva mesmo durante esse período do ciclo, com essas celebrações, percebendo o que é que lhe faz bem e trazendo isso à tona com Isso, consciência, com clareza e com consciência. exato. E a gente só faz isso se olhando. Se eu não sei o que me faz bem, igual a Thaís falou, necessidade de bem-estar. Se eu não sei que essa é a necessidade, eu exerço ela tomando um chá, tomando um café, aí você fica perdido. Aí você faz isso, eu não me sinto bem, eu faço isso, eu não me sinto bem. Aí você vai procurar no outro. Ah lá, o outro Aham. não me então eu não me sinto bem. Ah, ó, eu queria tanto que aquela pessoa ficasse ali comigo e eu não me sinto bem. Não, porque tá dentro de você. É uma necessidade que você tem que aprender a suprir. Ah, ela falou que ela fica comigo. O outro não fica com você? Ela falou, não, mas eu fico com você. Ela falou. Criança é maravilhoso, né? A espontaneidade da criança é maravilhosa. Então, Dani, a gente está chegando aqui nos 50 minutos. Se você quiser falar aí, né, do seu trabalho profissional e falar sobre o seu curso, você falou que está aí lançando, está fazendo um novo projeto, né? Inclusive, eu já vou falar aqui também que semana que vem tem novidades aqui no Maia Inspira, né? Novamente, para quem não se preparou da última vez, já se prepara que vai ter curso novamente. Eu estou bem feliz, estou preparando tudo com muito carinho. Muito bom. Tem que trazer, tem que ajudar, né? A forma que a gente pode ajudar mais profundamente. As aulas ajudam, mas nos cursos a gente consegue aprofundar mais, né? Então, os cursos. Lembrando aí, né, tirem o print e postem, né? Tirem o print aí da Dani com a linda dela aí e, Olha lá, assim, ó, e postem lá pra gente que a gente compartilhar. Maravilhoso. bom, então, falando do curso, né? O curso chama Maternar e Conectar, mas esse curso eu só vou ter vaga agora para o ano que vem mesmo, que ele é um curso que ele é bem profundo, só que aí eu abordo essa visão da mulher, da mãe, né? Como a gente trabalha tudo isso, criança interior, trabalha essa parte da inteligência emocional, das necessidades, das emoções, tá? Trabalha autocuidado, como ela se sentindo bem com ela, ela vai aplicar isso pro filho e vai ter uma maternidade mais leve, vai ter um relacionamento mais leve com os filhos. Eu vou a partir dessa semana também, né? Concluindo a semana que vem, eu senti muito no coração, sabe, Maia, um programa novo que eu vou chamar de 21 dias de alto amor, que é para essa mulher olhar para ela, sabe? Ela fazer práticas, mas aí são práticas físicas, para ela se acolher, ela começar a olhar para ela e atender às necessidades dela. Então, para quem quiser acompanhar, a partir dessa semana eu vou estar fazendo bastante aula sobre isso, sobre esse assunto. E em dezembro eu e a Thaís está aqui comigo, né? Está aí com a gente. É uma grande amiga e a gente vai estar fazendo um workshop sobre comunicação não violenta nas relações, né? É voltado às relações da mãe com o filho,
mas a gente vai trabalhar o ângulo, né? O centro familiar. Então, tanto os pais como vão se comunicar, como vão se comunicar com os filhos. Então, quem quiser acompanhar a gente vai começar bastante aula sobre esse assunto também, falando muito de empatia, de escuta, quando a gente não tem essa escuta, de necessidades, de conexão, a gente vai falar bastante. Então, quem quiser acompanhar a gente, acompanha aí que vai ter bastante coisa que vai ajudar muito vocês. Quem não acompanha ainda, né? Tá aí o Insta da Dani, Gestar e Maternar Consciente. Exatamente. Sejam bem-vindas, né? Estou muito, muito feliz com a nossa aula. Anotei aqui, tive vários insights. Quem não conseguiu assistir a aula inteira, vai ficar gravado. Então, entra na nossa comunidade de flores, das nossas flores lá do Telegram, que tem muito material legal lá. Eu estou sempre compartilhando coisas novas que eu não compartilho aqui no Insta. Então, entrem lá, que vocês vão adorar. Então, é isso. O grupo dela. Vou lá. É isso, minhas flores. Acho que a mensagem de hoje foi passada, né? Estou bem feliz com essa aula. Em breve a gente vai fazer uma no perfil da Dani, né, Dani? Com certeza. A gente está conversando em tempo, vai ter sim. Vamos ver se a gente Então é isso. Tem mais alguma coisa para falar? Eu que agradeço. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, mas obrigada, é muito bom a gente falar desse assunto. E mais ainda porque, olha como a gente tem conexão, né, dos assuntos. São um assunto que vai para a maternidade, o seu do autoconhecimento ali da mulher, dos ciclos. E é tudo isso, né? Por isso que eu falo, os assuntos, eles se conectam entre, eu falo ansiedade, conexão, necessidades e assuntos diferentes, eles sempre voltam para o mesmo lugar, né? E a gente tem tendência a acolher. Porque eu falo de maneira geral, né? Os ciclos de vida, né? Não só dos ciclos femininos, mas dos ciclos de vida, o ciclo emocional e tudo, né? Porque tudo tem a ver, o ciclo das crenças, tá tudo interligado. Falando da crença, né? Nem sei se dá tempo de falar rapidinho. Quando a gente tem uma necessidade não atendida, que a gente não se sente amada, a gente cria uma crença sobre isso. Ah, então eu não sou bem, a minha mãe não me ama. Então eu sou uma pessoa que eu não consigo fazer isso. Olha, eu não consigo chamar a atenção da minha mãe. Então eu não tenho capacidade disso. E isso vão gerando crenças, né? Então, até a necessidade está relacionado com uma crença que você gera em você. Você vivenciou alguma coisa, não foi atendida, te gerou um sentimento ali, e você fica, eu não mereço esse amor da minha mãe, eu não mereço, minha mãe não me olha, eu não sou vista. E isso vão gerando crença. Então, tudo está aqui, ó. Dentro dos ciclos tem um módulo só de crenças, então a gente trabalha bastante isso, que tem essas crenças, inclusive as crenças do feminino, né? Que tá muito enraizado aí. Então a gente trabalha bastante isso também, várias práticas, né? Várias práticas que a gente faz dentro do curso. É isso, vou deixar você com suas meninas. Acordar. Uhum. Obrigada, viu, Dani? Obrigada a todo mundo que veio. Um beijo, até semana que vem. Beijo, gente. Obrigada. Obrigada, Maia. Tchau. Tchau.